Olá a todos, meu nome é Paulo Guido e junto com o Bruno Barbosa nós vamos apresentar sobre as demonstrações do fluxo de caixa, em especial sobre as voltadas do setor público, pequenas e médias empresas e também sobre as entidades sem fins lucrativos. No foco do nosso vídeo a gente vai trazer de forma geral as abordagens que a gente não costuma ver em sala de aula, que são esses 3 tipos de demonstrativos, que geralmente são voltados para a contabilidade societária de grandes empresas. Então a gente vai apresentar esses outros casos para a gente conhecer também. Olá a todos. Primeiramente a gente tem essa tabelinha aí, tentando fazer um comparativo do que as normas contábeis relativas às pequenas e médias empresas e das entidades sem fins lucrativos trazem, com relação à elaboração e apresentação da DFC, e das demonstrações contábeis em geral, inclusive comparando também com o CPC 03, que é derivado do IAS 7, a norma internacional, que se aplica às entidades de uma forma geral. Vocês percebem aí que nós temos um CPC específico, que traz todos os pontos dos outros CPCs e que se aplicam às pequenas e médias empresas. Inclusive é um CPC que não tem numeração, ele é denominado de CPC-PME, e na seção 7 ele trata sobre a DFC. Ele é aplicável às pequenas e médias empresas. Além disso, nós temos a ITG 1000, do Conselho Federal de Contabilidade, que aí no caso se aplicam apenas às pequenas empresas, que são as microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. São aquelas que têm faturamento de até 4,8 milhões por ano. E no caso das entidades sem fins lucrativos, nós temos a IATG 2002, que dá algumas interpretações e orientações específicas para as demonstrações dessas entidades. Até aqui nós falamos de umas normas gerais para essas entidades, mas com relação à DFC especificamente, a gente tem que, por força da Lei 11.638, de 2007, ela só não é obrigatória para as companhias fechadas, e com patrimônio líquido menor que 2 milhões. Para as demais, ela é exigida. E no caso das pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos, não existe em nenhum momento uma obrigatoriedade para a apresentação delas, mas os órgãos como o Conselho Federal de Contabilidade, o Comitê de Pronunciamento Contábil, costuma recomendar e estimular e até elaboram essas normas buscando orientar essa elaboração com base nas normas internacionais. E aí, em termos de estrutura, composição, meio de elaboração, direto ou indireto, a gente não percebe muita diferença entre elas. O que a gente vai notar é algumas denominações de algumas rúbricas que diferem um pouco entre elas, e a composição das contas que depende das operações que a entidade realiza. Tá? E aí, por fim, comparando o nível de detalhamento dessas normas, a gente percebe uma certa classificação, desde o CPC 03, que traz um detalhamento maior, que considera operações e situações mais complexas, para as entidades em geral, então o nível de detalhamento é maior. O CPC da PME também faz isso, mas de uma forma um pouco mais reduzida, considerando assim, quanto menor o porte da entidade, menos situações que são aplicáveis, E aí as ITGs, basicamente, só dão algumas orientações e mostram alguns modelos de demonstrações, então o nível de detalhamento é menor. Aqui nós temos um exemplo, de uma DFC, do ano de 2018, de uma pequena empresa, nós vamos manter aqui o sigilo sobre a identificação dela, mas é uma empresa de pequeno porte. Deve ser apresentada pelo método indireto, ela parte aí do lucro líquido, como é muito comum de se encontrar. E aí a gente percebe o ajuste do lucro líquido pela depreciação e amortização, ajuste do exercício anterior, e aí a gente tem a parte da demonstração das atividades operacionais da empresa, em que ocorreram variações durante o período na conta de caixa e equivalentes. Aqui a gente tem a continuação dessa demonstração, agora mostrando
a separação das atividades de investimento e de financiamento, né? O objetivo aqui é mostrar um exemplo, né, de como as empresas de pequeno porte elaboram, né, que não foge muito do modelo que o CPC propõe e a ITG também, né? Então é uma apresentação com contas simples, operações simples, né, como vocês estão vendo aí, e valores, né, relativamente baixos, né? Mas aí a gente consegue observar, né, a distinção entre esses 3 tipos de operações, né? Que nesse caso aí as atividades operacionais estão gerando aí maior caixa para a empresa do que as de investimento e de financiamento. Com relação às entidades sem fins lucrativos, a gente trouxe esse modelo aí que a ITG coloca, né, para essas entidades elaborarem, né, as suas demonstrações, né? Ela sugere o método direto e o indireto, né? Aqui a gente vê algumas contas que estão envolvidas no método direto, né, das atividades operacionais. Pelo método indireto, né, que no caso a gente tem uma diferença, né, que ela não existe a denominação lucro ou prejuízo, né, e sim superávit ou déficit do período, né, que é aquela diferença que a gente percebe nessas entidades, né, mas é a mesma natureza, assim, digamos, de resultado, né, em que essas contas vão ser ajustadas, né, para adequar o nível o regime de competência ao regime de caixa, né. E aí a gente tem mais para baixo na tela algumas contas que vão aumentando e diminuindo conforme a variação do caixa, né, das atividades operacionais. Para as atividades de investimento e de financiamento, né, a gente não percebe muita diferença pelos 2 métodos, assim como das entidades em geral, né. E no final é mostrado, né, a variação do caixa e a posição inicial e final dele, né, para mostrar a variação que ocorreu. E aqui, para exemplificar, a gente tem o exemplo da AACD, né, do ano de 2018, como que ela elaborou, vocês percebem que não foge muito do modelo que a gente adota aí no CPC, né, que as normas colocam, né. Só que a AACD é uma entidade sem fins lucrativos, mas ela tem uma estrutura considerável, né? Então a gente percebe aí algumas operações um pouquinho mais complexas, né? Que impactam aí na variação do caixa, né? Um caixa aí que vai para milhões de reais, certo? E aí a gente consegue ver a diferença entre um exercício e outro dessa variação. E, por fim, a gente tem aqui o exemplo da Fundação Itaú, né, que também é uma entidade sem fins lucrativos, com uma estrutura um pouco maior, né. Vocês perceberam aí que essas 2 demonstrações também foram apresentadas pelo método indireto, né, que é o mais comum de encontrar mesmo, né, partindo do superávit, né, no caso das entidades sem fins lucrativos, né, e aí as empresas vão fazendo os ajustes para eliminar o regime de competência, né, desse superávit e depois demonstrar os aumentos nas contas que envolvem as operações delas, né. E aí mais para frente a gente vê as atividades de investimento, né. E no caso aí não teve atividades de financiamento para ser demonstrado. E aí, por fim, só alguns aspectos, né, com relação às demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos, né, que também está englobando a demonstração do fluxo de caixa, né. A gente percebe alguns pontos, como, por exemplo, algumas dificuldades que a gente tem de encontrar essas informações, principalmente se o porte da empresa não for tão pequeno, né. A gente percebe que muitos empresários e gestores não conhecem essas normas, não estão muito ligados no dia a dia das normas contábeis, então acabam não vendo a importância dessas demonstrações, né,
do valor que essa informação tem para essas entidades, né? E aí a gente encontra uma resistência nessa adoção de normas, muitas vezes por falta de conhecimento ou por falta de verificar realmente o benefício que ela vai trazer em termos de informação para a entidade, né? Outro ponto também é que os interesses das normas contábeis muitas vezes não estão alinhados com as necessidades e expectativas dos contadores e dos gestores dessas entidades. E aqui a gente percebe que muitas entidades fazem seus controles financeiros e contábeis basicamente para apurar impostos, né? E apresentar o balanço patrimonial e a DRE, e acabam não vendo muita relevância nas outras demonstrações, né? E aí outro ponto também que é muito importante de ser abordado, né, são os custos envolvidos, né? Principalmente porque quando a gente fala de pequenas e médias empresas, principalmente, né, em algumas entidades sem fins lucrativos, elas não têm muita estrutura, né, financeira, patrimonial, para conseguir bancar alguns custos, como sistemas de informação, treinamentos com relação a isso, né, contratar pessoal qualificado para elaborar e acompanhar essas informações contábeis, né, então isso acaba sendo uma limitação também. E no caso das entidades sem fins lucrativos, né, mais especificamente, a gente percebe que não se prioriza muito a elaboração e divulgação das informações contábeis para uso ou para prestar contas aos diversos usuários, né, que demandam essa informação dessas entidades, né, e isso muitas vezes compromete a transparência que essas entidades precisam ter, né. Basicamente esses são os pontos assim mais polêmicos com relação a esses tipos de entidades, né? E aí, diante disso, ficam alguns questionamentos aí com propósito de reflexão, né? Que muitos deles partem, né, diante dessa não obrigatoriedade dessas demonstrações, como a DFC, por essas empresas, né? Então, diante dessa não obrigatoriedade, né, será que vocês percebem que é comum que as pequenas e médias empresas e as entidades sem fins lucrativos elaborarem a DFC? Será que é comum ou nem tanto? Né? Será que é fácil de achar? Né? E aí, nesse aspecto, também faltam estudos demonstrando isso mais claramente. Né? E aí, outro questionamento também quais são os incentivos para essas entidades elaborarem e divulgarem a DFC? Né? A gente percebe, por exemplo, nas entidades em geral, a gente tem por força de lei, né? A gente tem muitos usuários, né, interessados e que utilizam essas informações, então isso acaba incentivando as empresas a terem isso como rotina e hábito, né, essas elaborações dessas demonstrações. O que a gente não percebe tanto nas pequenas e médias empresas e nas entidades sem fins lucrativos, a depender do porte, né. E aí outra questão, né, quais os benefícios advindos disso para elas, né? Eu acredito que a partir do momento em que elas verem esse benefício, talvez isso aumente esse nível, né, de apresentação e de transparência dessas informações. Ótimo, Bruno. Ótimas explicações. Passando um pouco agora para o setor público, vamos primeiro começar relembrando quem que fiscaliza, né, o executivo, né, para a gente entender mais para frente como é que foi feita essa distribuição da elaboração das DFCs no setor público, né. Então, em tese, ela tem que ser, o poder executivo, né, ele tem que ser fiscalizado pelo legislativo, né, pelas câmaras municipais. Mas isso conta com o apoio dos tribunais de contas, né, se tiver do estado, do município, né, como tem em alguns estados. Mas em Minas Gerais, pegando exemplo, né, o Tribunal de Contas de Minas, ele auxilia a Câmara, né, determinando mínimos de padrões, né, para poder ter essas demonstrações e auxiliar a Câmara nas suas fiscalizações. E é bom lembrar que esses demonstrativos sempre ficam à disposição da população, né? Então, geralmente nos portais de transparência, fisicamente, se isso for necessário, você pode ir na prefeitura e solicitar, através também de canais e tudo, você pode solicitar também das prefeituras.
E aqui lembrando também, é claro que a intenção aqui não é sair expert no setor público, mas a gente tinha um plano de contas que era descentralizado, né? Cada município tinha o seu plano de contas. Alguns utilizavam de planos gerais, como o do Paulo Henrique Feijó, que utilizava o sistema 1, 2, 3. Pegava lá a parte financeira, patrimonial e orçamentária, né? 1, 2, 3. E alguns utilizavam o grupo 4 como controle. Outros utilizavam planos de contas que eram de um consultor. O consultor chegava até o município e falava assim, olha, eu tenho esse plano de contas, vamos aplicar. E nós temos agora um plano de contas unificado no país, né, que é o PECASP, que foi definido um padrão de 1 a 8. Né? Então nós temos o ativo e o passivo, ele continuou separado. O patrimônio líquido veio junto lá com o passivo. As variações patrimoniais, elas foram divididas em aumentativas e diminutivas. Então, por exemplo, se eu tenho uma receita de IPTU, eu tenho um movimento lá no meu ativo, no meu banco, e ao mesmo tempo eu tenho uma contrapartida numa variação patrimonial aumentativa, né? Que é o que a gente não tem uma DRE, só fazendo um parênteses rápido, a gente não tem uma DRE especificamente do setor público, mas as variações, tem um demonstrativo das variações patrimoniais que se assemelha muito, né? Então a gente leva essas variações para lá, como se fosse levar receita e despesa para o fechamento da DRE e ter um demonstrativo, só para a gente fazer um comparativo. E esses demais controles que a gente tem de dívida, risco, custos, atos potenciais, foram divididos na parte de controle de execução de orçamento, no grupo 5 e 6, e os demais foram divididos na parte de controles, tanto os controles credores quanto controles devedores, que são os grupos 7 e 8. Então a gente tem do lado esquerdo, né, o 1, o 3, o 5 e o 7, e do lado direito o 2, o 4, o 6 e o 8. Né? Por isso que a gente fala de um plano de contas de 1 a 8. E nós tínhamos, de acordo com a Lei 4.320, que ainda está em vigor, inclusive gera muito questionamentos ainda pelos contadores públicos, porque manteve a estrutura que já existia dos balanços, então a gente ainda está tendo dois demonstrativos sendo aplicados, e também veio com a normativa da STN, trazendo já mais próximos às IPSAs, né, que são voltar na questão de contabilidade do setor público internacional. Então a gente tem também agora os demonstrativos de fluxo de caixa, que é o que a gente vai falar agora, que antes não existia, e outros demonstrativos. E isso gera esse questionamento, como eu disse, né? Porque a gente tem que ainda fazer os dois. Está em estudo, né, por parte dos legisladores para unificar e ficar só os demonstrativos mais atuais, mas tem os dois. Então, os objetivos das demonstrações contábeis, de forma geral, é cumprir a legislação vigente, atual, apoiar o processo de tomada de contas e prestação de contas, de forma geral, como na contabilidade societária também, apoiar a tomada de decisão da administração. E aí nós temos dois quesitos que são mais específicos para o setor público, né? Que é a questão da transparência da gestão fiscal, demonstrar como os recursos públicos estão sendo executados, e ajudar o controle social, que é aquele feito pelo cidadão, por órgãos da sociedade civil, para poder controlar como os recursos públicos são aplicados, né? Os nossos impostos e tudo. Então aqui só para dar um exemplo rápido, né, como é que é feita essas definições. Então a gente vai ver mais para frente que as DFCs do setor público são padronizadas, né? Então se utiliza de natureza de receita específica, um padrão do país todo, né? Mas há algumas definições que são feitas pelos tribunais de contas. Por isso que eu falei lá no começo que tem esse viés também de cada tribunal de contas. Em Minas a gente tem um padrão de fonte específico de Minas Gerais. Ainda não há uma consolidação no país, foi finalizada a proposta pela STN ano passado e vai entrar em vigor obrigatório em 2023 ainda, né? Então é só para demonstrar. Então o IPTU lá que eu pago, lá vocês pagam lá, ele é distribuído uma parte para a educação, para a saúde e para outros recursos livres, né, os recursos ordinários. Então eu tenho 15% obrigatoriamente, que é o mínimo, que vai para a saúde, que é a fonte 102, e 25% desse recurso que tem que ir para a educação, que seria a fonte 101. Os demais recursos são de uso livre, né? Aqui só para ilustrar mesmo. Então, como eu disse, nós temos um padrão do PECASP e tem também um padrão de natureza de despesa e receita. E isso vai impactar lá na nossa DFC, porque, como eu disse, é um padrão que a gente vai ver.
Mas a ideia desses manuais, desses padrões, é estabelecer os padrões para o país todo, para fazer uma consolidação nacional, a criação de natureza de receita, despesa e contas contábeis de forma padronizada, conseguir manter essa lógica que existia anteriormente, lá com a 4320, mais orçamentária, e ao mesmo tempo contabilizar com a questão patrimonial, que também vem vindo das IPSAs e da importância do patrimônio no setor público. E como eu disse, tem alguns detalhamentos que ainda são definidos pelos tribunais de contas, né? Então pode haver algumas divergências ainda. A intenção, a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, tem conversado muito junto com a STN e os tribunais para criar esses padrões, para a gente evitar ter entendimentos divergentes e conseguir fazer essa consolidação do país de forma mais padronizada. Então, aqui trazendo a questão do Tribunal de Contas, então ele determina lá no seu layout do SICOM, que é o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, que é onde os municípios mensalmente enviam informações, e anualmente com as DECASPs, né, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, enviam todo ano subsequente, né, geralmente o prazo final é em 31 de março, enviam para o Tribunal de Contas os demonstrativos, inclusive a DFC. Então ele determina lá como que deve ser recebidas essas informações e posteriormente do lado esquerdo ele divulga para todo cidadão como foi informado, né? Então além como eu disse, nos portais de transparência e solicitação, também nos tribunais de contas você consegue encontrar essas informações. Então falando um pouco da NBC-TSP, que veio de aprovação pelo Conselho Federal de Contabilidade, ela trata, de forma geral, como devem ser os padrões. Ela é muito semelhante à norma societária. Só que é interessante porque ela já, apesar de admitir que é possível o método direto e indireto, ela mesma já traz que recomendando, né, aos municípios que seja utilizado o método direto. E, por consequência dessa situação, a gente vai ver mais um pouco para frente também, que o próprio IPC, né, que é a instrução da Secretaria do Tesouro Nacional, traz exclusivamente o método direto. Então acaba que no Brasil, de forma geral, nós temos as DFCs no setor público pelo método direto. Pode ser que você encontre em algum outro lugar o método direto como opcional, digamos assim, mas você vai encontrar geralmente o método direto, né? Porque como a própria NBC-TSP traz melhores informações, traz informações relevantes, mais detalhadas. Então é interessante. Aí o pessoal tá até gostando da nossa aula aqui, Bruno, tá até soltando foguete lá fora, né? Tá empolgado com a DFC. Então, como eu disse, né, a STN tem também os procedimentos contábeis, que são os IPCs, e traz lá no seu IPC 08 como devem ser formadas as DFCs no setor público. Então, geralmente é uma atualização anual, por conta de revisão, só que ele, como eu disse, traz já um padrão que ela aceita. Então ela já fala assim, olha, lá nos impostos, taxas e contribuições de melhoria, eu quero que você busque a informação da conta contábil X, né, que no caso é 6212, e já traz também a natureza de receita que eu quero, né, que é a 11 lá e a 71, que é de intra-orçamentário. Então ela já fala assim, olha, esse é o meu padrão, eu quero que traga dessa forma, até para padronizar o país como um todo. Isso gera, é claro, que algumas discordâncias, alguns pontos ainda há discussão, principalmente dos regimes próprios, né, de previdência, que em alguns casos tem a questão de investimentos e aplicações de curto e longo prazo, que tem discussões. É claro que ainda, como eu disse, a ideia é padronizar, né, mas ainda há evolução, há discussões sendo feitas, e as instruções geralmente elas são votadas, né, tem uma câmara técnica da STN que eles discutem como vai ser os novos padrões, e geralmente há divergências, né? E nessa Câmara há a participação do Conselho Federal, dos Tribunais de Contas, de alguns representantes de municípios. Então há uma discussão que tenta levar para todo o âmbito nacional como é a melhor forma de demonstrar as informações. Então isso gera discordâncias, né? Porque, como a gente sabe, tem as particularidades. Mas de forma geral ele tem sido unificado e tem evoluído. E específico para o setor público, a gente, além da DFC, tem alguns anexos adicionais. Então, por conta dessas particularidades, de a gente receber recursos, né, da União,
do Estado, né, de Minas Gerais no nosso caso, nós temos algumas particularidades. Então a gente tem um quadro de transferências recebidas e concedidas para ver essa movimentação inter e intragovernamental. A questão específica de função e subfunção, para tentar trazer os desembolsos específicos pelas funções. Então, aí eu tenho um recurso que eu desembolsei referente à educação, à previdência social, então tem esse detalhamento também que é obrigatório. Apesar de estar anexo adicional aqui, é bom lembrar que são obrigatórios, né? E o quadro de juros da dívida, né? Porque o poder público ele pode se endividar, né? Com dívida interna e externa. Então ele tem esse detalhamento também que é obrigatório, até para dar mais transparência, né? De como está o endividamento daquele município, do estado e da União. Então, lá na pesquisa de 2017, que eu fiz junto com a professora Monique, nós identificamos essas divergências que eu comentei antes, né? Que tinha lá na época alguns investimentos que estavam apropriados lá dos RPPS, que não estavam lá que estavam sendo incluídos, né, como caixa equivalente caixa, mas que não estavam sendo incluídos pela decasco do Tribunal de Contas, né? Então, eles já estavam entrando, ficando fora, digamos assim, do detalhamento. E na época, a gente levantou isso, né, identificou, colocou na pesquisa, e a STN recentemente começou a discutir esse assunto, né, e tentar encontrar um padrão. Tanto que foi emitida uma orientação para 2022, para o novo plano de contas, segregando essas informações para tentar acabar com essas divergências, né, ou pelo menos minimizar. E também algumas divergências entre os IPCs, né, que são da STN, e com as DECAS, que são do Tribunal de Contas, no detalhamento. Até para 2022 isso mudou, né? Até saiu o layout esse tempo atrás, eu vi que mudou novamente. Mas enquanto o Tribunal de Contas separava os recursos acumulados desses exercícios anteriores, a STN não, ela jogava todo o resultado do exercício numa conta só. Já no Tribunal de Contas tinha separação. E agora para 2022 o Tribunal está seguindo o IPC e está unificando novamente, né? Então tudo entra naquele processo que eu comentei de evolução. Aqui é só para ilustrar, né, como é feita a DFC, como eu falei para vocês, é pelo método direto. Então, esse aqui é da Prefeitura de Uberlândia, né? Então a gente separa da mesma forma entre atividades operacionais, de investimento e financiamento, né? E é claro que elas têm que bater com a variação de caixa e equivalente de caixa, né? Da mesma forma que é no societário. E aqui é só para chamar a atenção, como eu disse, né? A ideia aqui é da transparência, né? Então, se a gente for lá nas atividades, por exemplo, de investimento, a gente vê que o fluxo de caixa de investimento é negativo, né? Então, como estão sendo custeados esses investimentos dentro da Prefeitura de Uberlândia? Boa parte deve ser por recursos operacionais, mas também através das atividades de financiamento, né? Que a gente tem lá as operações de crédito, principalmente, né? Um montante expressivo de 124 milhões ali. Então, assim, a gente vê que é uma ferramenta de transparência. É claro que assim, é uma visão geral, né? E quando você tem municípios grandes, você tem que dar as notas explicativas para poder entender melhor. Mas a ideia dos demonstrativos justamente é essa, dar para o cidadão uma visão de como está sendo aplicado os seus impostos, né? E lá na nota explicativa, como eu comentei, próprio de Uberlândia aqui, explica essa variação, por exemplo, claro que tem vários tópicos aqui, eu trouxe só um para ilustrar, dessa variação abrupta que teve na geração de caixa em 2020, né? Mesmo com a pandemia, que era esperado, obviamente, uma queda abrupta de caixa, Uberlândia conseguiu crescer nos valores. E isso aconteceu por alguns fatores, a gente até coloca aqui, né? Porque vocês podem ver que evoluiu em 1011%, né? É algo absurdo mesmo que a gente vê, né? Uma boa parte dessa justificativa é que veio recursos adicionais, né, por conta da pandemia. A gente teve uma lei 173 do governo federal que determinou recursos adicionais aos municípios. Teve transferências à saúde também, então isso trouxe recursos muito volumosos ao município. E também que alguns recursos que estavam devidos pelo Estado de anos anteriores, teve um acordo, né, e o Estado começou a pagar em parcelas, né?
Então não havia essa previsão no orçamento, né? E acaba que foram abertos créditos adicionais para executar. Mas houve esses recursos adicionais que não eram previstos para o ano de 2020, né? Por isso que teve essa evolução grande, né, nos recursos do município e provavelmente de forma geral no país, né? Bom, pessoal, essas são as nossas referências para se alguém precisar consultar alguma informação adicional. E a gente fica por aqui hoje. E na aula síncrona nós voltamos a discutir esse assunto, mas a gente espera ter dado uma introdução e uma contextualização sobre esses temas para vocês. Obrigado. Obrigado a todos.